Nossa, ela tá faceira. Essa é a Priscila. Contam que 700 anos antes de Cristo, Roma não era uma cidade, Roma era um bosque. E do lado de Roma tinha a verdadeira cidade, que se chamava Alba Longa, que hoje em dia se chama Albano. Nessa cidade morava o rei da região, que era o rei de toda essa região, com a filha dele, Sílvia. O rei faleceu e a Sílvia ficou órfã, já não tinha mãe. Mas a Sílvia não podia ser rainha, primeiro porque era menina e segundo porque era mulher. Mas se a Sílvia tivesse filhos homens, eles tinham o direito de serem os reis de Alba Longa. Enquanto isso, o tio da Sílvia, o irmão do rei, assumiu o poder. Mas esse tio da Sílvia não queria de jeito nenhum que ela tivesse filho. Ah, claro. Porque queria que os filhos dele fossem. Sim. Então ele estava pensando como é que ia fazer para que a Sílvia não tivesse filhos. Matar era muito radical. Aí o que ele fez? Ele consagrou a Sílvia à deusa Vesta. Naquela época, eles tinham o culto aos deuses, o politeísmo. Por exemplo, o Sol. A gente sabe que o Sol é uma estrela de luz, que é um astro, que a Terra gira em torno ao Sol e gira em si mesma. Assim tem o dia e a noite, as estações do ano, tudo. Mas a gente sabe isso por causa da ciência, que a gente estudou. A gente confia no que disseram pra gente. Eles não sabiam nada disso. Eles só viam essa bola de luz que caminhava no céu e depois ia embora. Aí eles pensavam, gente, é Apolo. O Apolo, ele pega o sol na mão, faz o Apolo passear e depois vai descansar. Assim explicavam o dia e a noite. O mar tá rebelde e de repente fica mansinho. Como é que se explica isso? Ah, é Poseidon, que tá nervoso. Então vamos fazer um ritual na beira da praia para o Poseidon se acalmar. Aí o mar se acalmar. Era assim. Tudo que não tinha explicação, eles colocavam um deus. O fogo, como é que se explica o fogo? Não tem explicação. Você, dois pauzinhos, é a deusa Vesta, que ela vem e acende o fogo. A Vesta, ela tinha 6 mulheres que se chamavam as Vestais. Eram consagradas à deusa Vesta. Existia um templo aqui dentro dos Fortes Humanos, onde tinha fogo consagrado da deusa Vesta. Tinha uma lenda que se fogo se apagasse, Roma seria destruída. Então as Vestais, a missão delas era não deixar apagar o fogo. Dia e noite elas iam lá colocar madeira, revezavam. Primeiro uma, daí chegava o turno da outra. E assim faziam. Elas eram super importantes, eram consideradas semideusas, as Vestais. Mas elas não casavam, porque elas tinham que se dedicar ali, ao fogo. Então, não casavam, não tinham filho, viviam juntas, igual as freiras. Pronto. O tio da Sílvia encontrou lugar para ela. Consagrou a Sílvia como uma deusa vestal. A Sílvia, ela entrou para as vestais, só que daí a história se mistura com a mitologia. Aí dizem que os deuses do Olimpo ficaram com pena da Sílvia. E um deles, o Hermes, o Mercúrio, deus da velocidade, veio até a Terra e teve uma relação com a Sílvia. E dessa relação a Sílvia ficou grávida. E daí tava o problema, né? Ela violou o voto. Aí a Sílvia foi condenada à morte. Mas antes de matarem a Sílvia, deixaram o bebê nascer. No momento do parto, o tio dela foi lá com a parteira e disse, olha, assim que esse bebê nascer, você mate o bebê e diga que nasceu. Chegou o momento do parto, a parteira foi lá, nasceu um bebê, mas de repente veio outro, eram 2, eram gêmeos. Aí a parteira ficou com pena. Ela pegou os bebês, colocou num cesto e jogou no rio. E a correnteza levou. O cestinho deu muitas voltas no rio, até que ele parou aqui, nesse bosque, que tinha e tem 7 colinas, que são as famosas 7 colinas de Roma. Aqui só moravam alguns pastores. E então,
tava ali passando uma loba. A loba foi lá cheirar os bebês. E os bebês, quando viram as tetas da loba, se engancharam e começaram a mamar do leite da loba. Por isso que o símbolo de Roma é uma loba com os dois bebês mamando. Não sei se vocês já viram. Sim. Né? Mas a história não termina aí. Passou um pastor chamado Fásculo, viu os bebês e adotou os bebês. E eles cresceram aqui, nesse bosque, como pastores. Em um momento determinado da vida deles, eles ouviram falar da lenda da princesa Sílvia de Alba Longa, que tinha tido gêmeos, que tinham sido jogados no rio. E aí eles disseram, olha, nós somos os únicos gêmeos, fomos encontrados no rio, vamos até lá. Aí fizeram um teste de DNA e comprovaram... No ratinho. Não sei como foram reconhecidos. Os filhos de Sílvia viraram dois príncipes, Rômulo e Remo. Mas eles não quiseram ficar lá em Alba Longa. Eles decidiram voltar para cá e aqui construir uma nova cidade. Mas aí começou a briga entre os dois. O Rômulo queria que a cidade fosse sobre essa colina, o Palatino. E o Remo queria que fosse sobre uma outra, lá do outro lado, que é o Aventino. Os dois começaram a brigar, a briga foi ficando cada vez mais violenta, até que em um momento o Rômulo terminou matando o irmão, Remo, e construiu a cidade sobre o Monte Palatino no dia 21 de abril de 753 a.C. Ele traça uma linha no chão para determinar o limite da cidade, que se chama Pomélio, e a partir desse dia nasceu Roma. 21 de abril de 753. Para nós é Tiradentes. Eles aqui, eles fazem desfile na rua e tudo, sabe? Que massa. Vestido de romanos, tudo. É o 21 de abril. Então Rômulo foi o primeiro rei de Roma. Em Roma você pode tomar água da torneira, você pode tomar água de todas as fontes que tem. De fato tem uns quiosques verdes, olha lá, que lá tem água com gás e natural, grátis. Ó, fica a dica aí, galera. O melhor é comprar uma garrafinha e depois você vai enchendo. Preparada que sou, já trouxe minha própria garrafa. E daí é só enchendo. É água mineral. E geladinha. Roma é a única cidade que você pode fazer isso. O Coliseu, já consagrado como um dos meus monumentos favoritos de Roma. Pensa na criatura feliz. E não só porque o Brasil ganhou hoje da Itália. Eu estando na Itália. Ah, que dia perfeito. Que dia perfeito. Companhias perfeitas também. Ana Maria? Oi. Dia perfeito também. Também, maravilhoso, maravilhoso. Gente, onde vocês virem esses buraquinhos aqui no Coliseu, é porque tinha, sabe o que? Mármore. Sabe aquele mármore branco, Carrara? O Coliseu era completamente revestido com ele. Só que aí teve uma invasão bárbara e eles arrancaram tudo. Então, sério, todos esses buraquinhos eram onde tinha mármore. Pessoas chiques, muito VIPs, nós vamos sentar aonde? Essas colunas de 2000 anos atrás. Sim, a gente pode sentar. Essa coluna que a gente tá sentadinha aqui era o quê? Camarote do imperador. Nós somos VIPs, então estamos aqui. A Bel não muito. Embaixo. A Bel não muito, a Bel tá aí de pé. Aqui cabiam 80... Quantas mil pessoas? 70 mil. 70 mil. 70 mil. 150 mil sentadas e 25 ali a ralé de pé. E se reconhecia pelas vestimentas quem era da classe social mais alta. Os ricos usavam a toga, que era comprida, os escravos a túnica, que era curtinha. Apenas para demonstrar, eu tô com um manto sagrado, pois rainha. Desse lado caiu, num terremoto. Ali a altura real do Coliseu e os escravos ficavam lá em cima, no último lugar. Era o imperador, os senadores, em cima a aristocracia, que era o povo da grana, e a plebe, sendo que os homens eram embaixo, as mulheres em cima e os escravos lá em pé, lá em cima, com suas túnicas curtas. Vocês lembram que o Coliseu, ele estava no lago da casa do Nero.
seria, né? O lugar do Coliseu era o lago, a piscina do Nero. Na frente da casa do Nero, o Nero construiu uma estátua dele de 38 metros em bronze dourado. Megalomania. Se chamava o Colosso do Nero e ficava na frente do Coliseu. Olha aqui, o número 1 é a posição da estátua. Lá, né? Vocês estão vendo? Sim. Essa estátua estava ali. Aí eu vou mostrar depois o lugar. Essa estátua ficou ali por séculos. Até mesmo depois da morte do Nero, o Vespasiano decidiu manter a estátua porque ela era um ponto de referência para as pessoas. Porque era enorme. Gente, 38 metros é quase do tamanho do Coliseu. Vocês imaginam uma estátua dourada daquele tamanho? Aí, enxergava de qualquer lugar. Então, mais que por ser o Nero, era ponto de referência. O pessoal, quando vinha aqui... Ah, bom, quando o Nero morreu, transformaram a estátua. Do Nero, colocaram uma coroa na cabeça, o sol na mão e virou o deus Apolo. Amei. Mas o pessoal, quando eles vinham aqui para os espetáculos, no Anfiteatro Flávio, eles não diziam, vamos até o Anfiteatro Flávio. Eles diziam, vamos até o Colosso, que era a estátua do Nero. Quando fundiram a estátua, retiraram a estátua, começaram a chamar Colosso o anfiteatro. Por isso que em italiano é Colosseu. Assim, a tradução do português foi tirada da manga, assim, Coliseu. Mas na verdade seria colossal, pela estátua do Nero. E faz jus ao tamanho dele também. É, exato, por isso. E as mulheres ficavam lá em cima não para serem menosprezadas, mas pelo contrário, porque como tinha muita bebida, os homens acabavam se matando ali, literalmente falando, não se matando metaforicamente. E aí as mulheres ficavam protegidas lá, separadinhas deles. Agora, a genialidade do Coliseu é que em cima desses arcos tinham números romanos. Cada arco era uma porta de entrada. Então, o Coliseu ele tem 80 portas de entrada. Eles deixavam uma pedrinha, uma madeira com um número pequeno antes do espetáculo para cada pessoa segundo a sua ordem, classe social. Então você pegava, era o primeiro ticket de entrada, gente. Então isso, pegava o ticket, vinha caminhando ao redor do Coliseu, chegou, olha, essa é a minha entrada. Aí entrava, deixava a pedrinha pro funcionário e subia a primeira escada que via, subia, ia lá e pegava teu lugar na arquibancada. O Coliseu ele está construído de tal forma que cada arco vai dar para uma escada que vai dar para um lugar da arquibancada. Ou seja, um aristocrata jamais ia encontrar um plebeu. Era tudo separado. Isso é a genialidade do Coliseu. Um lugar para 70 mil pessoas, onde as classes sociais não se misturavam. Bota reparo na simetria disso aqui. Arquitetura do primeiro século. Você tem noção disso? O Coliseu foi construído no ano de 72, começou a construção 72 depois de Cristo e terminou em 80 depois de Cristo. Então pensa, isso daqui faz muito tempo que existe. E a gente está conhecendo ao vivo. É muito louco. O Coliseu ganhou o prêmio de monumento mais visitado no mundo. Todo ano é essa loucura. De tipo, durante todo o ano. É gente. Nossa, eu tô assim, muito massa. E assim, o Wagner explica muito bem. Ele conta umas curiosidades muito legais. Se vocês vierem pra cá, sério, contratem ele. De verdade, não é publi, mas ele é muito massa. É tão legal que a Cibele já veio uma vez pra cá e contratou ele pela segunda vez. Agora a gente vai subir as escadas aqui do Coliseu. Não são as originais, mas estão no mesmo lugar, então é a mesma ideia. A gente vai subir pela plebe, não gostei dessa parte. Não só o plebe, mas vamos lá. Fit! A gente não vem com tênis laranja pra ele não aparecer no vídeo, né?
cardio de hoje já tá pago. Olha o nível comparado com a rua da Roma Antiga. Aqui tem algumas ruínas. Esse jardinzinho aqui. Aquelas ruínas que estão do outro lado da rua era da Academia dos Gladiadores, onde eles dormiam e treinavam. Academia dos Gladiadores, onde eles treinavam. Chamava Luz dos Naios. Isso aqui é o resto da casinha, aquela pequenininha do Nero. Sim, aonde, mãe? Se sentavam os senadores dentro da arquibancada. E esse era o nome deles. E aqui nós temos o quê? A pedra de inauguração do Coliseu. Era a porta de acesso à arquibancada. Você subia as escadinhas, aí tinha a porta e você saía. Se chama assim porque vômito em latim significa sair para fora. O que faz muito sentido com o vômito que a gente conhece hoje em dia. Gente, aqui no Coliseu tem essas maquininhas que eu não sei como é que funciona. Vamos descobrir. Tá em curso. Cadê? Ó! Que legal! Nunca tinha brincado disso. E aqui, a aguinha da Bel. Tcharam! De nada. Ele vai levar a gente no melhor lugar pra fazer a foto. Isso é um trauma meu, porque quando a gente foi lá na Torre Eiffel, eu jurava que o guia ia fazer isso, ia dizer, olha gente, aqui é o melhor lugar pra fazer foto. Esse ângulo fica uma foto boa. O que ele fez? Ele simplesmente largou a gente 2 quadras antes da Torre Eiffel e disse, vai, a Torre Eiffel é lá. Ana Maria até perguntou, tá, você não vai junto? Ele, não, eu já conheço. Muito cuidado com os guias que vocês contratam. Tem alguns que são excelentes, tipo Wagner. Tem outros que são bem... Como vocês sabem que guia é bom? Pegando referências. E o Wagner é excelente. Melhor lugar para foto e imagens. Degraus, os senadores, os únicos que ainda restaram do jeito que eram originais, inclusive com mármore. Nota a grandiosidade disso aqui. Ali a parte de baixo, o backstage do Coliseu, uns 40 elevadores, da onde saíam as feras e os gladiadores. Colocavam uma árvore, barquinho, tudo. Gente, é teatrinho total mesmo. Aqui é a arena. O subsolo do Coliseu, onde ficavam guardadinhas as feras, os gladiadores, etc. Pisando no mármore original do Coliseu. Meu tênis laranja, lindo, comprado na Champs-Élysées em Paris. O vídeo de Paris também está nessa playlist da Europa. Se vocês ainda não viram, o card está aparecendo na tela. Pra ir no banheiro aqui no Coliseu era público, tá? Não tinha privacidade nenhuma, eram nas latrinas. Tinha um recipiente com umas esponjinhas, uma varinha com esponja. Você pegava uma, molhava na água, que tinha uma canaleta de água, se limpava e depois deixava ali pro próximo. Ai, que delícia, que higiênico! Ai, gente, higiene assim, ó. Eca, aqui a vomitória, na frente da latrina. E aqui na frente do Coliseu, o verdadeiro Arco do Triunfo. Aquele de Paris é fake. Não que seja fake porque ele não existe. Ele é fake porque o Napoleão simplesmente copiou a ideia do Constantino. Esse aqui foi o Constantino que ele criou quando ele venceu a batalha contra o próprio cunhado. Esse chão aqui, ele é original. Qual é a coisa boa de vir com guia? A gente tem informações privilegiadas. Olha o tamanhinho da fila, grátis, para poder entrar aqui. Essa é a pequenininha fila dos privilegiados que tem guia.
A felicidade de conhecer o sítio arqueológico do Coliseu é por conhecer ele? Não, é porque tem banheiro. Legal, você não pode escrever no muro. Senão, qual é a pena por escrever no muro? Pode ser preso por 5 anos ou pagar uma multa de 15 mil euros. Convertam, tá? Tá 5,80 mais ou menos o euro. Ninguém vai pichar o muro, não. Em latim significa reunião de pessoas. Fórum. Era onde o pessoal vinha comprar e vender comida em Comprar e vender o quê? Resolver as questões civis. Resolver as questões civis nos tribunais de justiça e rezar nos templos. Meu Deus. Era o centro da cidade. Você vê pra tudo. O que acontece é que Roma era a cidade mais importante do mundo. Então os fóruns tinham que ser um exemplo de cidade para o resto do mundo. Aqui do lado do Coliseu. Tinha que ser o centro de uma cidade. A primeira coisa dos fóruns é do ano 500 antes de Cristo. E a última coisa dos fóruns é de 500 depois de Cristo. Então foram 1000 anos de história. Cara, fiquem aqui um minutinho. Sombra. Amamos sombra. Cada imperador que ia chegando ia construindo um pedacinho dos fóruns. Por isso que se chama fóruns no plural. Fóruns romanos. Então, cada imperador que chegava ia construindo um pedacinho. Hoje em dia os fóruns são assim. Essa é a ruína, as ruínas dos fóruns, que a gente vai ver aí depois, né? Mas antigamente os fóruns se viam assim. Era tudo de mármore, lindo. O tijolinho que vocês veem, que cimento, tem os buracos porque tinha mármore por fora. Era todo revestido. Mas vocês lembram aquela invasão dos bárbaros de 476? Foi lá que começaram a destruir e a tirar todo o mármore dos fóruns. O Coliseu, isso é a Roma Imperial. A casa do imperador era tudo isso aqui. Hoje em dia tem só ruínas. São 4 andares de ruínas da casa, porque a casa tinha 4 andares. Na frente da casa do imperador tinha o Circo Máximo, que hoje em dia é um parque verde, bem bonito. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O Circo Máximo, ele hoje em dia é assim. Olha as ruínas da casa do imperador, que era o camarote dele, que via o Circo Máximo. Mas antes era assim. Ó, as arquibancadas, a casa. Vou fazer uma pausa para filmar um caça passando. Assim era o Circo Máximo. Né? Que era onde tinha as corridas de bica. Exatamente. A ruína das termas. Mano, que ele foi assassinado. Sabe por quê? Ele era da família imperial, mas ele era efeminado. Ou seja, ele se vestia de mulher e tudo. Aí eles, a gente não quer o imperador que se vista de mulher. Desde aquela época. E ele foi assassinado, coitado, né? Ele foi assassinado e tal. E as termas foi da época dele. Agora, como o imperador começou a ver que a taxa de doenças começou a diminuir muito, porque o pessoal estava tomando banho, o pessoal tomou banho, aí o imperador fez uma lei que todo cidadão romano tinha que tomar banho ao menos uma vez ao dia. Ai, amei essa lei. Aí amei. Começou, e as taxas de doença começaram a diminuir tanto que eles começaram a colocar nas termas, as termas tinham um lema escrito bem grande: Salus per aqua, saúde pela água. Agora, isso estava nas termas, que tinha piscinas, massagem, tal. Peguem as iniciais da palavra salus, a letra inicial da palavra salus, da palavra per e da palavra aqua. Spa. Ah, que legal! Viu? Por isso que o Wagner é diferenciado, gente. Quase uma publi gratuita, hein, Wagner? Ah. Essas eram termas, tinha vestiário, tudo. E os romanos adoravam o ócio. Agora, a negação... Italianos. A negação do ócio é um negócio. Você tem um negócio, você nega o ócio. Nó! Muito bom!
arquitetura é muita história de verdade. Se você tiver oportunidade, não deixa de conhecer isso aqui ao vivo. Cara, vale muito a pena, muito mesmo. Enquanto vocês não conseguem vir aqui ao vivo, trago pra vocês o Paca Vira-Lata. Mais conteúdos como este no canal, então se inscrevam se vocês ainda não são inscritos e ativem o sininho também, porque aí vocês são notificados cada vez que sai vídeo. Em Roma, faça como os romanos, água. Gente, quando eles venciam uma batalha, isso daqui foi quando Tito conquistou Jerusalém. Eles desfilavam, sabe que nem os times fazem hoje? Desfilam em carros de bombeiros? Acontecia isso, só que não era tão legal assim. Porque eles desfilavam nas carruagens, primeiro o imperador, depois os soldados e por último os escravos atrás. E ó, o detalhe, aqui, exatamente aqui, era onde eles desfilavam. Então por aqui, além da gente, passaram Júlio César, Marco Antônio, Cleópatra. O chão é original daquela época. A gente tem caças passando aqui. Esse vídeo está sendo gravado no dia 1º de junho. E amanhã, dia 2 de junho, proclamação da República aqui. 2 de junho aqui em Roma. E aí vai ter no Coliseu, vão soltar uma bandeira da Itália, altas comemorações e tal. E aí os caças estão fazendo o quê? Estão ensaiando para fazer tipo uma quadrilha da fumaça, que vai liberar fumaças coloridinhas, verde, branco e vermelha, as cores da bandeira da Itália. E aí eles estão ensaiando aqui durante o nosso vídeo. Aqui na casinha do imperador, assim, tipo, básica. É aqui o primeiro tribunal. Gente, Roma é literalmente o berço da civilização. Tanto de coisa que aconteceu aqui e que a gente adotou até hoje. Área do shopping? Roupa, túnica, toga, sandália, cabeleireiro, tudo. Esse vermelho é o pórfido vermelho, a mármore mais caro do mundo. Adivinha de onde ele vem? Do Egito. É original, tá? Isso aqui é original. Aquele lugarzinho era redondo aqui, onde tem essas colunas levantadas. As da frente, né? Estão vendo? Era um templo redondo e no meio ficava o fogo sagrado. Eu ia perguntar onde ele ficava. Era o templo da deusa Vesta, a deusa do fogo. Ali que as vestais tinham que alimentar. Que o cara inventou tudo isso só pra ela não assumir o poder e ponto, né? Não ter filhinho pra tirar o poder dele. As vestais foram inventadas muito antes. Mas ele nomeou ela pra isso. Ele nomeou a filha só pra ela, a sobrinha pra ela não ter, já existia. Ah, entendi. Agora, esse templo aqui é uma história de amor. Antonino Pio, que foi um imperador espanhol, ele sim amava muito a sua esposa. A esposa de Antonino se chamava Faustina. E, segundo fontes, era a mulher mais bonita do império. Por isso que ele gostava dela. Agora, eles tiveram 4 filhas, mas a Faustina morreu imprevisamente com 30 anos. Então, o que ela faz? Ele pega e transforma a Faustina numa deusa. E coloca o rosto dela nas moedas de Roma, cria uma fundação para ajudar meninas carentes chamada Faustina e coloca e constrói esse templo dedicado à esposa. Que é mais que isso. Esse é maravilhoso. É, só que depois ele ficou com a escrava dela. Ah, mas ela já tinha morrido. Você passava por aqui e sabia que aqui tinha a parte principal. A praça pública, o Senado, o primeiro Tribunal de Justiça. Então isso aqui era a passagem para o centro do parque. Nós vamos passar pela passagem. E aí, vocês estão gostando? Porque eu tô. Eu perguntando pros meus inscritos e a Bel falando: tá bom, Bel, você tá gostando do passeio? Sim! E você, outra Bel? Sim. E você não, Bel? Eu tô odiando. O guia não tá gostando, tá achando um saco. Ali nasceu o direito. Cúria. De 27 a.C. Não sei se vocês sabem, mas eu sou formada em Direito. Não gosto. Não é minha área, graças a Deus me livrei disso. Mas, aí. Prefeitura de Roma. A gente vai passar na frente, vou levar vocês no Campidão. Embaixo é uma área antiga.
era o tabulário, onde eles guardavam as tábuas da lei. Eles escreviam os documentos em tábuas de madeira, porque não tinha papel, e guardavam lá. Daí vem o nome tabelionato, por causa do tabulário. Aquele templo que tem as colunas todas em fila, 6, 7, é o templo mais antigo dos foros. Esse aqui era o templo de Saturno, 498 a.C. Aí os romanos guardavam os tesouros de... E desse lado aqui nós temos outro tribunal de justiça. Olha a porta de entrada, tinha 2 andares e era a Basílica Emília, que era essa aqui atrás do árbitro, né? Que virou isso aqui. Isso daqui estava escondido, estava enterrado até 1800. Pra vocês terem uma noção da enormidade disso. Eu aqui do ladinho. Aqui nós temos uma original focaccia italiana. Grazie. Ai, uma delícia, olha. É alecrim? Bom. E per almoço temos típico spaghetti Alfredo. O guia, o meu sotaque de novela da Globo. Experimentando. Nossa, é com molho branco. Prego! Maquê! Aquela muralha lá, ela é o quê? O que marca o final do bairro de lá. Aquele bairro é Suburra. Já viram palavra assim? Subúrbia. Lá era o bairro suburbano dos bêbados, boêmios e prostitutas. Esse monumento ele foi construído em 1885 por Giuseppe Sacconi. Não, mas é que a estátua dessa liberdade é conhecida já desde 1500. Então foi, eu acho que foi uma música, né? Por que aqui o Vaticano ficou de fora? Dentro da igreja, né? Porque eles tiraram o reinado do Papa. O Papa deixou de ser rei com a unificação, mas o Papa era a pessoa mais importante do mundo. Não podiam deixar o Papa sem nada. Então deixaram um pedacinho de terra onde o Papa poderia seguir sendo rei. Mas quando você vê algum palácio que tem a bandeira da Itália e a da União Europeia, saiba que é um prédio público. E aqui nós temos a PUC de Roma, uma das universidades mais famosas daqui. Antigamente era só para os papas e afins. Agora é para todo mundo. Essa é dos jesuítas. Como prometido, Fontana di Trevi de dia. O aqueduto, ele tá chegando em Roma, porque o nível da rua era aquele. O nível da rua romana. Olha como são pequenininhos os arcos, porque está chegando e ele vai inclinando e a água está caindo nesse momento. Isso aqui é um aqueduto. Agora, ele é o aqueduto que alimenta a Fontana di Trevi. Ele, gente, é do 1º século depois de Cristo. Quem fez ele foi Agripa, que era o genro de Otaviano Augusto, que foi o primeiro imperador de Roma. Os aquedutos aqui, eles funcionavam, e esse daqui ainda é o único que funciona assim, dessa forma. Lá nascente lá em cima, e aí o aqueduto vai até embaixo. O da Fontana di Trevi tem 70 quilômetros e ele funciona com a força da gravidade. A cada quilômetro ele diminui 3% pra continuar vindo. Genial, né? Isso aqui tá dentro de um prédio que eu não mostrei pra vocês, mas eu vou mostrar na saída. Prédio super moderno, e tem aqui a rua de 2000 anos atrás. Que louco. E o aqueduto que ainda funciona. É aqueduto, eu nunca sei. Aqueduto. Aqueduto. E uma coisa que realmente eu entendi aqui, as pessoas falam muito prego.
o que significa prego? É tipo, ok, beleza, é isso aí. Então você diz grazie ou grazie mille, obrigado, muito obrigado, e as pessoas respondem prego. É real, o prego é real. Desde que acabou a pandemia, nunca mais teve baixa temporada aqui em Roma. É sempre assim. Todos os dias do ano, todos os meses do ano. Agora nós vamos caminhar pela rua mais cara da Europa. Não é a Champs-Élysées, é essa daqui. Eu ia dizer que eu não tenho roupa de ir, mas eu tenho. Simplesmente camisa da seleção. No dia que a seleção brasileira venceu no vôlei feminino a Itália. Por que a loja mais cara, vocês me perguntam? Olha as marcas que a gente tem aqui. Esse aqui é o café mais antigo de Roma, tem mais de 200 anos. E assim, aqui na Itália, já deu pra perceber, não só em Roma, mas em toda a Itália, quando você come sentado, você paga o triplo do preço. Se você pega a coisinha e vai comer, ou sai, se você pega a sua comida e sai pra comer, beleza, fica o preço normal. Agora, se você senta, você paga o triplo do preço. Como você sabe que a loja do Louis Vuitton tem fila? Always, em todos os lugares. E assim, o mais doido de tudo isso é que aqui é o berço deles. Tipo, eles estão em casa. Essa daqui é o quê? Sorveteria mais famosa de Roma. Por que que ela é famosa? Porque ela é a mais antiga. Sabe que lá no Nordeste tem 50 sabores, né? Aqui em Roma nós temos 150 sabores. Eu confesso que já cansei um pouquinho de gelato, já comi demais. Então vou só entrar pra ver mesmo. Danúbio, que representa a Europa, e La Plata, que representa, desculpa, a América. Aqui tem um leão e uma palmeira, que representa a força e a fecundidade da água, a fertilidade. Do outro lado tem um cavalo. Neste canal vocês já viram feirinha em Belo Horizonte, feirinha em tudo que é canto, e agora a gente tem o que? Uma feirinha em Roma, que não é tão inha assim também. Mas é nessa praça que, se vocês notarem, ela é em formato oval, porque aqui era literalmente um estádio de atletismo. E quem construiu foi o Domitiano. Esse daí. E tá acontecendo algum tipo de manifestação, de evento, de festa aqui, que eu não tô sabendo o que é, mas é alguma coisa indiana. Viu? Um evento de Hare Krishna aqui em Roma, quando a gente tá aqui.